Programa RicardoHollandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa RicardoHollandini.net. Hoje nós vamos conversar com uma colega de profissão, uma administradora de empresa, especialista, com pós-graduação, com mestrado, uma pessoa que conhece o seu mercado, atuou no Brasil, atuou no exterior, está nos abandonando, daqui a pouquinho está nos abandonando de novo, mas nos abandonando fisicamente, saindo do Rio Grande do Sul, mas nessa nova era da pandemia não vai nos abandonar nunca, né, Angelita Garcia? Tudo bem? Tudo bem, Ricardo. Que prazer estar aqui conversando com você nesse programa tão especial, que sempre nos traz bastante informação. Muito bom. Um grande abraço a todos os telespectadores. Realmente, a pandemia chegou e ela nos inseriu definitivamente no mundo digital, né? Ele, de certa forma, até nos salvou, porque conseguimos manter uma certa socialização mesmo à distância, como é o caso agora, né? Estamos aqui online, mas realmente a pandemia ela fez a gente entrar na marra. Quem não estava ainda no mundo digital teve que entrar. Angelita, eu vou te dar uma bola nas costas, tá? A bola nas costas é o seguinte: eu queria que tu falasse, tu tem 2, 3 minutos para falar do teu hobby, da tua paixão, que é a minha paixão também. E depois eu queria falar das pessoas, das empresas, das relações empresariais, pessoais, interpessoais na era da pandemia do Covid-19, que nada vai ser igual depois que acabar tudo isso. Fala dos pets, então, minha querida. Querido. E você tem pets lindos também, né, Ricardo? Isso, eles são uns fofos mesmo, né? Pois olha, o meu hobby é esse. A minha primeira opção na faculdade foi a área da medicina veterinária, não terminei. Fiz parte da primeira turma da UBRA, mas sempre curti muito bicho, muito. E tive a oportunidade com a Glaziete, a Luciana e o Thiago do CPA, Centro Profissionalizante de Estética Animal. Eles estavam, então, com uma ideia de fazer uma empresa totalmente digital, levando produtos da área pet diferenciados, né, por e-commerce. Então, nós fundamos ali, fizemos uma sociedade e colocamos a Pet in House, que é a nossa loja virtual. As pessoas podem comprar em todo o Brasil produtos pet. Hoje mesmo estava em reunião com a minha sócia, com sócios ali. Virão muitas novidades de produtos diferenciados, ou seja, nós não entraremos nas linhas das grandes bandeiras, no sentido do que já tem com preço de combate, mas nós entraremos com preços muito interessantes, com produtos de primeira linha, com produtos diferenciados para os pets. E eu convido todos aí para entrar no nosso site, petinhousebrasil.com.br, e ali o pessoal vai ver todas as novidades. É uma delícia mexer com eles, né? A gente é muito cachorreiro, né? petinhouse.com.br, tá? petinhousebrasil.com.br. Bom, Angelita, então vamos à questão que tudo mudou. Eu tenho falado com vários profissionais de todas as áreas. Tudo mudou. Empresas estão até... Olha... Eu não abro mais até o final do ano, fechei o escritório, o pessoal está trabalhando em casa e não é empresa com meia dúzia de funcionários. Empresa grande que já, na área de tecnologia, por exemplo, é muito comum. A gente conhece empresas que trabalham com a Índia, com os Estados Unidos, com a China, em vários fusos horários, e já estão acostumados a trabalhar dessa forma. Angelita, o que vai mudar daqui para frente? Excelente, já mudou, né? Mudou mesmo. O que falta é a gente se dar por conta que já estamos num novo ambiente. Mudou o modelo de negócio, uma maneira de lidar com as coisas. Na verdade, a nossa história vem mudando a cada era. Nós estamos na 4ª era da Revolução Industrial, né, Ricardo? Tivemos a primeira era no período neolítico, por aí, que foi a era agrícola. Na época, aquela tecnologia era a tecnologia da oralidade. Depois fomos para a 2ª era, que é a Revolução Industrial, cuja tecnologia da época da Revolução Industrial eram processos, ou seja, a tecnologia era praticamente a escrita e as máquinas. Fomos para a 3ª era, quando entrou a internet, o Google, aí veio a era do conhecimento e da rede, né? E entrou
com maior urgência no ano de 2019, a era digital, que é da inteligência artificial e da inteligência emocional. Então, o que muda ou o que mudou? Primeiro, a velocidade das mudanças mudaram. Né? Antes a gente levava mais tempo para as mudanças acontecerem e hoje elas são mais exponenciais. Hoje todos nós temos uma sensação de conhecimento obsoleto. Todos nós estamos com um universo de ferramentas digitais gratuitas disponíveis sem ter tempo de ver como usar, porque elas estão ali, são gratuitas. Então nós sabemos que toda vez que o homem mudou a tecnologia e foi transformando-se, a tecnologia também ia mudando o homem. Então, todas essas outras eras que antecederam esta quarta, elas prefaciaram movimentos fundamentais. Antes, o grande diferencial das empresas era ela ter qualidade de TI, qualidade de estratégia, qualidade de marketing, qualidade de gestão nos negócios, no financeiro, no tributário. Tudo isso não foi embora, tudo isso veio e ficou. A pergunta é, o que vai fazer a minha empresa vencer, sobreviver daqui para frente, como você perguntou, o ser humano. Mais do que nunca, o verdadeiro diferencial das empresas triunfadoras daqui para frente é o ser humano, ou seja, é entender de gente. Quem entender de gente vence, porque hoje o nosso concorrente não são pessoas mais, nossos concorrentes são máquinas. O profissional compete com robôs e as empresas repetem com sites e plataformas. Então, quem entender de pessoas vai construir o seu diferencial do negócio. Foi assim que eu construí o Pet House Brasil, é assim que eu construo o meu trabalho. Angelita Garcia, até um passo atrás, tudo, palestra, evento, seminário, congresso, curso, mentoria, mapeamento de perfil, eu fazia tudo presencial. Agora, me adaptei. Eu atendo tanto no presencial quanto online. Mas eu não deixei de ter o meu toque humano ali, né? O meu jeito de trabalhar, a minha identidade. Então, líder e profissional que usar isso a seu favor vai vencer, com certeza, a competitividade, não vai ter combate de preço no seu produto, essas coisas. Eu vou lembrar uma coisa, porque eu sou apaixonado, é um cara que eu sempre me emociono quando eu falo. Ayrton Senna da Silva, grande piloto, grande pessoa, grande profissional, um cara idolatrado até hoje. Os japoneses adoram ele, várias pessoas no mundo adoram ele. O Lewis Hamilton sempre fala dele como sendo um ícone. E vem cá, ele começou a aparecer, ele não tinha o melhor carro. E quando ele não tinha o melhor carro, a pessoa dele, o piloto, a estratégia dele, a cabeça dele, como ele montava o esquema, ele estava lá. Eu me lembro de uma corrida que ele fez com um carro ruim, mas ele tinha que aparecer para ser visto naquela corrida. Não me engano, olha, eu acho que até era um grande prêmio do Brasil. Ele botou 1/3 ou meio tanque de gasolina porque ele tinha que andar mais com os outros. Então, a única maneira é ele largar com menos gasolina, que o carro dele ia pesar menos. E ele andou feito doido e daí parou o carro. Mas todo mundo viu, mas o que guia esse cara? E daí ele foi para uma equipe de primeiro de ponta. Então, o grande diferencial que eu falo hoje para todo empresário, tá? O empresário que sabe jogar, ele sabe que o maior patrimônio da empresa dele é o people. São as pessoas, não são as coisas, não são as máquinas. Né? Ricardo, sabe que tu falou do Ayrton Senna e tu estava falando, eu estava te ouvindo e me passando um filme na cabeça. Certa vez lá, uma corrida dele, ele ganhou. E eu me lembro que o pessoal veio entrevistá-lo ali, ao vivo, na hora da corrida e tal, e perguntaram assim, Ayrton Senna, qual é o segredo da tua vitória? Né? E ele olhou bem para a câmera, eu achei tão interessante aquilo, e ele olhou bem para a câmera e disse assim, qual é o segredo da minha vitória? Aí ele pensou e ele disse assim, quando eu faço algo ou participo de uma corrida, não sou eu quem faço. Junto comigo tem uma legião de pessoas trabalhando. Então, quando eu ganho, não sou eu que ganho. Eu apenas concluo o trabalho de uma legião de pessoas que fazem parte da minha equipe. E eu penso que essa cultura de rede coletiva
que ele tinha já lá, eu acho que foi no ano de 94 isso, olha o tempão que faz. Aquilo marcou tanto, por quê? Sabe, Ricardo, há mais de 20 anos eu falo em consciência coletiva, né? Não é uma bandeira minha, próprio Chiavenato, né, da administração de outras eras, Drucker, todo mundo fala em consciência coletiva, em rede, em ser humano, em trabalhar em equipe, mas isso é discurso. Na prática, as pessoas são muito individualistas. Só que esses jovens, essa nova geração, eles crescem, dominam o mercado, trabalhando em rede e em equipe. Eles sabem trabalhar em rede e em equipe. Eles não têm uma cultura narcísica de que para eu ser bom, o outro tem que ser ruim. Eles entendem que tem espaço para todos e que é melhor ter um concorrente amigo do que um concorrente inimigo. Então, na nossa área, nós precisamos ser coletivos, ter ética, né? Que é uma coisa que precisa ter hoje mais do que nunca, e saber lidar com as pessoas com os diferentes perfis que elas têm. Aí é que vem esse mapeamento do perfil, porque perfil não é caráter, perfil é o jeito de ser de cada um e o jeito de entender as coisas. E essa ferramenta, para quem tem um RH, para quem contrata, para quem lida com pessoas, quem tem um mapeamento de perfil para si é um autoconhecimento fantástico. Vai saber suas vulnerabilidades, fortalezas, como é que eu reajo à pressão, né? Quais são os meus talentos natos que eu posso desenvolver com mais qualidade. E para quem, então, tu pode usar para si mesmo e também pode usar, além do autoconhecimento, para conhecer melhor os membros que tu te relaciona no teu ambiente de trabalho. É bom para o líder, é bom para os colegas, muda tudo, né? Então, o ser humano realmente um humanista, né, como Senna, que você citou muito bem, um campeão em todos os sentidos, é um exemplo perfeito. O eterno campeão e o verdadeiro cara que procurava uma bandeira do Brasil, porque a equipe dele, na equipe dele, não era só o mecânico, não era só o técnico, não era só o cara que, até o massagista, o cara que cuidava da roupa, o cara da comida, não era só esse cara. Ele corria para a torcida. A torcida, a felicidade dele, eu me lembro quando ele dizia: o Brasil tem tantos problemas e a minha felicidade é ver o Brasil no pódio. Não sou eu que estou no pódio, é o Brasil, é a bandeira do Brasil. O Senna era e será um eterno patriota. As pessoas um dia vão entender o verdadeiro sentido de ser um patriota. Patriota não tem nada a ver com ideologia política, com partido político, nada disso. Patriota lê em história, veja a Itália, os patriotas da Itália, da Inglaterra, dos Estados Unidos, de outros países que tiveram que lutar para ter o seu país, para o seu país crescer. O próprio gaúcho, o Rio Grande do Sul, tem uma história muito boa, né? Que nós somos gaúchos por opção, nós lutamos para defender essa fronteira aqui. Quantos brasileiros pelearam e morreram para defender o Rio Grande e o Brasil, né? Então, eu me lembro que eu era jovem, tinha professores que diziam: nós somos brasileiros por opção, e é verdade, somos brasileiros por opção. Angelita, nós vamos ter que fazer um rápido intervalo e já voltamos daqui a pouquinho com o programa ricardoorlandini.net. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net, conversando com a minha colega, administradora de empresas e especialista, analista de perfil comportamental, a Angelita Garcia. Angelita, que daqui a pouco, Angelita vai para a Espanha, está de malas prontas aí, já com data marcada para ir para a Espanha, mas, como eu disse, não nos abandona, porque a internet, a nova tecnologia, a nova maneira da gente trabalhar permite que a gente continue os negócios da gente. Angelita, vamos falar um pouquinho mais desse perfil comportamental
E o choque entre um novo profissional, esses mais jovens, que conseguem trabalhar com facilidade em times, e os caras que nem eu, tá? O pessoal mais antigo, para não dizer mais idoso. E eu sempre gosto de salientar e lembrar uma coisa, né? Mais sabe o diabo por ser velho do que por ser diabo, né? Já parafraseando aí um grande escritor latino-americano, porque é importante, num determinado momento da crise, as empresas descartaram os seus profissionais sêniores, aqueles profissionais com mais conhecimento, né? E botaram equipes jovens, tá? Sem conhecimento, pouco experientes. Agora, com essa crise, ok, está se trabalhando em time, jovem, tranquilo, mas começaram a chamar de volta alguns dos profissionais sêniores, porque o sênior é sênior. Ele sabe, ele tem experiência. Eu sempre brinco o seguinte, né? Qual é a diferença do sênior e do jovem? Não dizendo que eu não estou generalizando, tá? O jovem pegou fogo na empresa, ele vai lá, toca o alarme, sai correndo lá fora e liga para os bombeiros. Ele sabe tudo, bonitinho, fica esperando lá. Eu não tenho que ficar lá dentro, está pegando fogo. O que o sênior faz? O sênior pega o extintor de incêndio e vai apagar o incêndio. Tá? Essa é uma diferença, é uma sutil diferença. Não estou dizendo que um ou outro está errado ou está certo, tá? Mas é a diferença comportamental. O estilo de trabalhar do sênior para o mais jovem. Eu estou equivocado, Angelita? Nossa, não está equivocado. Tu falou de muita coisa importante aí, Ricardo. Tu falou do sentimento de pertença lá, um passo atrás, né, sobre o amor à bandeira, né, como a gente estava dizendo do Ayrton Senna. Por que hoje os profissionais têm dificuldade? A gente vê uma grande queixa dos administradores. O meu profissional não tem sentimento de engajamento com a minha bandeira, ele não tem sentimento de pertença, né? Porque eu pergunto, o que a gente trabalha para despertar esse sentimento? Então, já não funciona mais eu mando e você obedece. A gente precisa fazer com que as pessoas participem das tomadas de decisão, possam predizer as tendências, saber das coisas que estão acontecendo e participarem disso. Então, como eu disse, a liderança ela precisa se atualizar. Então, amor à bandeira se desperta quando tu envolve as pessoas nas tomadas de decisão e faz uma caminhada de crescimento junto com elas coletivamente. A gente falou também sobre as gerações. Então, eu vou te dizer o seguinte, logo que veio aquela coisa da geração Y, Z, que todo mundo falava, se criou, de certa forma, um entendimento da inquietude do jovem, que o jovem não tinha paciência, que ele é de uma velocidade absurda. Ok, ele é, porque ele é acelerado, porque a mente dele vem com uma herança genética de conhecimento que a nossa não tem. Nós nascemos no mundo analógico, eles nasceram no mundo digital, e a partir do ano que vem, quem nascer vai estar no mundo pós-digital, que é mais acelerado ainda, nanotecnologia. Então, o que acontece? Eu digo, os jovens são Ferraris na garagem das empresas. Por quê? Por que eles são tão polêmicos, convívio de jovens com os mais maduros? Porque nós não damos espaço para o jovem poder trabalhar o jeito de ser dele. Nós não nos adaptamos a eles. Assim como também esse preconceito com idade não está correto também com os mais maduros, porque você, Ricardo, é um homem atualíssimo. Você tem a riqueza da sua senioridade e a atualização cultural na transformação digital que a gente está inserido. A sua mente dá de 10 a 0 com muito jovem que eu conheço. A questão não é na idade física, de faixa etária. A diferença é na cultura transformada daquela pessoa. Quanto de jovem é aquela mente? Quanto de inovadora, de criativa? Então, a preguiça mental da mudança é uma coisa que ela vem e nos desafia. Porque dá trabalho aprender a lidar com as ferramentas digitais, dá trabalho a gente lidar com pessoas diferentes do nosso jeito de ser. Então, nós precisamos criar estratégias e caminhos de saber lidar e flexibilizar nós mesmos. Então, a grande mudança e o grande ganho está de nós para nós mesmos primeiro.
Depois que eu tenho um autoconhecimento profundo em mim mesma, eu vou saber as minhas limitações, vulnerabilidades e fortalezas para saber lidar com as pessoas. E aí, entrando na seara da análise de perfil, o que é isso? Bom, primeiro que é uma ciência muito antiga. Os gregos, filósofos, né? Eles já diziam, eles observavam muito o comportamento humano. Então, o que eles faziam? Eles diziam assim, que o humano tem 4 perfis norteadores, eles diziam, os gregos, né? Nós somos ar, água, fogo e terra. Nomes simbólicos de perfis, de grupos de perfis, onde, teoricamente, digamos, fogo eram os estouradinhos, ar era as pessoas mais aéreas, distraídas, terra era a pessoa pé no chão, né? Água, os mais, né? Pessoas que toleravam mais. Depois deles, vieram outros pensadores, até chegarmos aí na época de Carl Jung, quando, em 1928, William Carl Martinson estudou profundamente o comportamento humano e disse que nós somos, sim, pessoas separadas em 4 grupos de perfil dominante, que hoje, na linguagem contemporânea, a gente divide como os comunicadores, os executores, os planejadores e os analistas. Por exemplo, se eu digo que eu sou comunicadora, numa linguagem leiga, o entendimento das pessoas é que eu sou faladora. Mas, na verdade, na linguagem técnica, o comunicador é um influenciador. É uma pessoa que usa no seu mando as relações humanas. Ele consegue fazer com que as pessoas façam. O executor, ele é da meta, da entrega, é de atingir o objetivo. Então, o mando dele é focado na tarefa. Ele não é uma pessoa de dar bom dia. Se ele tem que entregar uma coisa, ele conseguiu providenciar o projeto. Se é um humano, se é uma pessoa comunicadora, bom dia, tu conseguiu providenciar o projeto. São linguagens diferentes, mas é o jeito de ser de cada um. Planejadores. Planejadores são pessoas metódicas que fazem as coisas por etapas e organizam, são maravilhosos organizadores. Os analistas, erro zero, excelentes auditores, por exemplo. E eu conheço engenheiros que são comunicadores. Poderiam ser do marketing, mas são engenheiros. Então, fazem bem o seu trabalho? Muito bem, muito bem. Mas não sabem que tem potencial para ser o seu próprio marketing, porque tem potencial para isso. Então, a análise de perfil, ela vem da fundamentação de Karl Martinson, que se chama ali o sistema DISC, que são essas mesmas palavras em inglês, e hoje, e até um tempo atrás, eu fazia tudo isso em gabinete, com vários testes, levava um tempão. Hoje, muito simples e muito rápido. A pessoa informa data de nascimento, nome completo e o seu e-mail. Eu mando um link para essa pessoa, a pessoa responde algumas questões objetivas sobre o seu ponto de vista, isso gera mapas nesse software, eu faço a leitura desses mapas e dou uma devolutiva para essa pessoa. O que eu digo nessa devolutiva? As fortalezas, as vulnerabilidades, quanto o ambiente que não é da sua preferência influencia na sua produtividade. Tem pessoas que são mais sensíveis ao ambiente, outras menos. Como que ela reage sob pressão? Quando ela está sob pressão, ela é mais o quê? Estrategista da entrega? Ela é mais planejadora ou ela é mais de manter todo mundo calmo? Dependendo, ela deve estar encaixada numa área. Não existe perfil ruim. E todos eles nós temos. Todos nós temos. O que precisa ser feito, e aí vem a estratégia de uma análise de perfil numa empresa, com seus profissionais, é encaixar o perfil com as tarefas, com a função. Aí fica uma coisa muito estratégica para a pessoa que tem esse mapa, essa bússola pessoal, para ela saber, bom, vou convidar uma pessoa para sair. Se eu sou um comunicador, eu gosto de vibração, né? Então, Ricardo, vamos jantar, vamos lá, Ricardo, vamos jantar. O Ricardo, que legal, vamos jantar. Agora, se o Ricardo é um analista, o analista não é assim, extrovertido, ele é mais introvertido. Tá bom, quer jantar? Aí, se tu é um analista, vai dizer, por quê? Porque não tá afim de jantar? Não, é que o analista gosta de informação. Então, o analista é muito perguntador. E, às vezes, na empresa, a gente rotula as pessoas, o fulano, como eles dizem, freio de mão puxado, né? A pessoa não é muito de... Não é, ele só pergunta porque ele quer saber, ele é analista. O analista pergunta. Ele quer saber, pois é, mas por quê? Tá? Exato. Quem não tem na sua família um cara que vive perguntando por quê?
É o analista da família. O cara é muito perguntador. Só quer saber por que, inclusive, ele vai analisar isso aí e vai servir melhor para a vida dele, ele vai entender e vai até aprimorar alguns processos. O analista é ótimo de aprimorar, porque ele vê um negócio, mas esse não está legal. Daí ele chega para ti e diz, olha, Angelita, quem sabe em vez de tu fazer assim, tu faz assado. E aí já é o planejador. O planejador, ele não fica só na pergunta da instigação. O planejador pergunta dando sugestão. Ele vem e veja só que interessante. Nós temos todos os 4 perfis. Nós temos todos. A pergunta é quanto de planejador eu tenho, quanto de comunicador, quanto de executor e quanto de analista. E outra, todos os 4 perfis que nós temos, todos eles têm pontos vulneráveis, que não é negativo. Por exemplo, toda pessoa que tem um dominante, um traço dominante comunicador, tem necessidade de afeto maior do que os outros. É uma pessoa que diz assim, pô, Ricardo, não me dá mais bom dia, o que está vendo contigo? Ele tem necessidade do bom dia. O planejador, executor, não, sabe? Ele passa... Então, às vezes, nas empresas dão conflitos, porque as pessoas dizem... Aqueles caras que passam reto, assim... Pô, nem me deu bola. É que o coitado entende que não se faz necessário. Eu vejo a criatura todo... Eles são muito práticos. O analista é muito prático. Então, ele diz assim, pô, vejo essa criatura todo dia. Por que eu vou cumprimentar, caramba? Né? Mas o comunicador gosta. E como a maioria do povo, da população brasileira, é comunicadora como traço dominante, o nosso país é o país do quê? Da alegria, do samba, da inovação, da criatividade, né? Estados Unidos, qual é a população dominante lá, de traço dominante? Planejadores, estrategistas. Japoneses, qual é o traço dominante? Analistas, erro zero. Os caras estudam tudo antes de fazer. O analista não suporta errar. Então, veja que interessante, Ricardo, isso para a nossa vida, nos casamentos, nas relações conjugais, onde um marido entende a esposa, nas empresas, quando o chefe entende a sua equipe, e outra, na hora de contratar, a gente encaixa a turma no meio disso, né? Então, análise de perfil é uma ferramenta bem interessante que a gente pode usar nos dias de hoje. Angelita, o tempo passa, o tempo voa e a poupança... Bah! Obrigado pela tua participação no programa ricardorlandini.net. Durante todo o programa botamos aí o e-mail, o contato da Angelita Garcia. E muito obrigado mesmo, obrigado a quem nos acompanhou até agora no programa Ricardo Orlandini, que pode ser assistido no Bá TV, né? Todas as semanas, nas redes sociais, YouTube e Facebook. Até o próximo programa. Obrigada, Ricardo. Um grande abraço. Toda segunda e quarta, um programa maravilhoso. Parabéns. Um prazer enorme, uma honra estar aqui. Agradecer a você nesse programa maravilhoso, ao Canal Bá e a todos os amigos que nos assistem. Até a próxima. Obrigadão. Até o próximo programa, então.